Bom, na última aula a gente falou então sobre o processo de medição da nossa resposta ao impulso, feito ali com o nosso, em geral com o nosso sweep, né, emitindo via amplificador, fonte no ambiente, medindo com o microfone, fazendo, né, o processamento de acordo com a matemática lá do teorema da convolução para obter a resposta ao impulso. E agora, na sequência, a gente vai falar de como que a gente obtém parâmetros acústicos nas próximas aulas, certo? A partir ou da resposta ao impulso ou de um conceito que a gente vai falar nessa aula, que é a curva de decaimento, certo? Energética da sala. Bom, antes de mais nada, antes de falar da curva de decaimento energético, a gente precisa falar de um aspecto dos parâmetros acústicos, de que eles são dependentes da frequência, certo? E tipicamente a gente quer medir essa dependência com a frequência dentro da sala. Então, tipicamente a gente quer obter um tempo de reverberação, T60, versus frequência, e para isso a gente precisa obter a resposta ao impulso em faixas de frequência ou aí em bandas de 1/3 de oitava ou de oitava. Então a gente tem a nossa resposta ao impulso medida com o sweep, tipicamente esse sweep que a gente gera dentro da sala, ele vai, por exemplo, de 20 até 20 kHz para englobar todas as frequências audíveis, certo? Bom, então essa resposta ao impulso que a gente mede na sala, que é o resultado lá do nosso sistema de medição, né? Essa resposta ao impulso que a gente mede aqui, ela vai conter todas as frequências que a gente emitiu no sweep, de 20 até 20K. E a gente quer uma medição, então se a gente processar essa resposta para obter o tempo de vibração, a gente vai obter um tempo de vibração global que diz respeito a todas as frequências, certo? Mas a gente quer obter uma variação por banda de oitava ou terço de oitava. Então, tipicamente, o que a gente faz é submeter essa nossa resposta ao impulso a um banco de filtros, certo? Esse banco de filtros tem uma série de filtros passa-banda, cujas frequências centrais se dão aí nas bandas, por exemplo, de oitava. Tá? Então, aqui vocês estão observando um banco de filtros em banda que vai de 125 até 4 kHz. Então você tem um filtro passa-banda centrado ali na banda de 125, um filtro passa-banda na banda de 250, um na banda de 500, um na banda de 1K, um na banda de 2K e outro na banda de 4K. E a largura de banda desse filtro é de 1/8. Portanto, a gente tem uma série de filtros, uma série de sistemas aqui que vão filtrar essa resposta ao impulso. E o que a gente tem como coletar é a saída de cada filtro. Então a gente vai ter na saída desse banco de filtros 1, 2, 3, 4, 5, 6 respostas ao impulso, cada uma delas com energia concentrada aí na sua respectiva banda central do filtro, certo? Então a gente tem normas para definir exatamente as características desses filtros de banda de oitava para aplicações aí em áudio, acústica e vibrações, certo? Joia. Então, uma vez que a gente submete essa resposta ao impulso aqui global com todas as frequências a esse banco de filtros, a gente vai ter aqui uma série de respostas ao impulso que a gente pode processar. O que a gente vai falar agora é como que a gente processa cada uma delas, né? Eu vou falar de uma só, porque o processamento é o mesmo para todas, e aí a gente obtém tempo de vibração e outros parâmetros acústicos que a gente vai obter. Mas o primeiro passo, de fato, é filtrar a resposta ao impulso para ter várias respostas ao impulso centradas aí nas bandas de oitava, terço de oitava, ou o que quer que você deseje fazer, certo? Bom, nessa primeira aula a gente vai falar tipicamente da medição do tempo de reverberação, ou dos tempos de decaimento, que tem tempo de reverberação e tem o Early Decay Time, que é o tempo de decaimento inicial. Tá? Depois a gente vai entrar nos outros parâmetros. Mas para medir esses tempos de decaimento, a gente precisa de um conceito, que é o conceito de curva de decaimento energético, ou Energy Decay Curve. Essa curva de decaimento, ela é essa curva preta aqui, que mede aqui o envoltório do decaimento da minha resposta ao impulso. Né? Vocês estão vendo aqui a resposta ao impulso plotada em decibel, então, portanto, é o 10 log do quadrado da resposta ao impulso, e a gente tem essa curva preta, que é essa envoltória. A forma como a gente vai calcular essa envoltória foi proposta pelo Schroeder também. Tá? É mais uma contribuição dele ao campo aí da acústica de salas. Certo? É um jeito bem estável de fazer essa
essa curva. Vocês estão vendo aqui na esquerda e na direita curvas em bandas de frequências diferentes, só para ilustrar, né, o processo de decaimento. Tá? Então, a gente faz esse cálculo com uma coisa que eu chamo de integral cumulativa invertida. E o que é essa integral cumulativa invertida? Né? Vejam bem, a gente tem essa EDC, que é chamada em inglês, que é o Energy Decay Curve, essas três palavras, e ela vem dessa integral cumulativa invertida. Como é que é definida essa integral cumulativa invertida aí? Tá? A gente tem que calcular o quadrado da minha resposta ao impulso, certo? E esse quadrado vai fazer com que a coisa, né, fique sempre positiva. E a gente vai tomar o 10 log, que é para plotar exatamente em dB, que é o que vocês viam aqui na minha apresentação, certo? Então a nossa resposta ao impulso aqui ao quadrado está plotada aqui em decibel, beleza? Bom, e aí o que a gente faz? A gente elevou ao quadrado e a gente vai integrar, só que a gente vai integrar pedacinhos de tempo por pedacinhos de tempo. E a gente faz isso não integrando do começo para o final, mas sim integrando do final para o começo, certo? Portanto, isso vai dar essa envoltória. Então, essa integral aqui, ela é feita, né? Vocês estão vendo esse sinal menos aqui, que indica que ela é integrada reversamente. A gente vai inverter a resposta para poder integrar depois e obter essa envoltória, tá? Então, a gente integra para um instante de tempo t, essa integral é feita do infinito, ou do final da resposta até t, certo? Então, basicamente, o que a gente está pegando? A gente começa lá no final da resposta, certo? E integra um pedacinho. E aí move um pouquinho para trás da resposta e integra mais um pedacinho. E vai integrando pedacinho por pedacinho até que a gente chega lá no final da resposta. E aí a gente vai ter o máximo aqui, e a partir daqui, claro, a gente vai assumir um platô, porque a gente só vai ter valores muito pequenos aqui, certo? Então a gente vai integrando, a gente começa com um tempo aqui muito perto do final da resposta, e aí, claro, a energia contida nesse tempo pequeno vai ser muito pequenininha, certo? Se a gente vai se movendo para cá, a gente vai integrar daqui até esse pedaço. E aí a gente vai ter uma energia maior. E quando a gente chega no final, a gente vai integrar tudo. E aí a gente vai ter a energia total contida na resposta ao impulso, certo? Então, essa integral cumulativa invertida, ela dá exatamente essa envoltória que a gente vê aqui na apresentação plotada em decibel. E aí a gente pode aplicar essa integral cumulativa invertida, vai ser Energy Decay Curve, para cada resposta ao impulso lá dos meus filtros, certo? Então eu posso calcular uma EDC para 125, para 250, para 500 e assim por diante, certo? Joia. Uma vez que eu tenha essa integral cumulativa invertida, eu preciso proceder então com o cálculo dos tempos de reverberação. A gente vai falar primeiro na prática como é que a gente mede o tempo de reverberação, tá? Então a gente tem em cinza aqui a integral cumulativa invertida, e o que a gente vai fazer é ajustar uma reta a essa integral cumulativa invertida, certo? Então vocês estão vendo aqui uma banda de frequência e aqui outra banda de frequência feita. Vocês veem que a integral cumulativa é diferente para cada banda de frequência, e a gente vai ajustar uma reta, portanto a reta ajustada vai ser diferente, e o tempo de reverberação vai sair dessa reta ajustada, portanto o tempo de reverberação vai ser diferente para cada uma dessas bandas de frequência, certo? Bom, tem uma pegadinha, né, aqui nesse ajuste de curva, que é o seguinte: o tempo de reverberação ele foi definido aí como o tempo em que o nível de pressão sonora leva para decair de um nível de 60 dB relativo ali ao nível de ruído que tem no estado estacionário. Essa é a definição do Sabine. Então a gente precisa esperar decair uma faixa aqui de 60 dB. Agora, 60 dB é bastante coisa, como a gente vai notar na prática, tá? As nossas fontes têm
uma potência limitada, mesmo usando um experimento, uma fonte boa, tá? Então ela vai ter uma potência limitada. A gente tem ruído de fundo na sala, tá? E a gente tem potências limitadas na fonte porque a fonte começa a distorcer ou pode queimar se você colocar muito sinal na fonte, tá? Então, tipicamente, a gente vai ter que limitar a nossa faixa de 60 dB a 30, 20 ou até menos, dependendo do tanto do tamanho da sala e ruído de fundo, tá? Então, vamos lá. Se eu voltar aqui no quadro, tá? Imagina que eu tenho aqui agora uma representação aqui na esquerda, tá? Esse gráfico que mostra aqui o nível de potência da fonte na emissão em relação à frequência, tá? Aí vocês imaginam, vamos supor que eu tenha 30 dB de ruído de fundo, que em muitas aplicações ali em sítio, que a gente vai medir sala, o ruído de fundo pode ser maior, porque pode ter, como a gente tem na UFSM, avião passando, carro, caminhão, gente conversando ao redor, evento, etc. Tá? Então a gente vai ter, imagina que a gente tenha um nível de ruído de fundo ali bastante baixo, até de 30 dB. Tá? Isso aqui é bem conservador. Tá? A gente tem que medir um decaimento, ou seja, a nossa faixa de decaimento ela precisa estar 15 dB acima do ruído de fundo. Porque o que vocês observam aqui na minha EDC? Né? Ela vai abaulando à medida que a gente vai chegando perto do ruído de fundo. Ela não fica mais um decaimento linear, certo? Ela se distorce um pouco do comportamento ideal. Tá? Parte disso tem a ver com distorção da fonte, parte disso tem a ver com ruído de fundo de fato. Tá? Então, a gente tem o ruído de fundo e a gente quer medir o decaimento afastado um pouco desse ruído aqui. Então, tipicamente, a gente quer uma faixa ali de cerca de 15 dB. Tá? Tendo 30 dB de ruído de fundo presente, a gente tem aqui 45 dB ali, 15 dB acima do ruído de fundo. Aí você tem a tua faixa de decaimento. Se a tua faixa for de 60 dB, a gente já está falando em 60 mais 15 mais 30 de 105. E, tipicamente, a medição do tempo de reverberação ela exclui as primeiras reflexões. Então, a gente mede sempre 5 dB abaixo da minha primeira reflexão, certo? Então, eu quero excluir minha primeira reflexão, por isso eu não meço lá no valor máximo da minha EDC, eu meço 5 dB abaixo para excluir ali essas primeiras reflexões do processo de decaimento da reverberação, certo? Então, esses 5 dB aqui, né, eles têm a ver, né, com a exclusão aí do som direto e algumas das primeiras reflexões, certo? Bom, se a gente está, então, falando dessa faixa de 5, mais 60 de decaimento, mais 15 de respiro ali para o ruído de fundo, mais 30 de ruído de fundo, a gente está falando na fonte emitindo cerca de 110 decibel numa sala, o que para muitas fontes é muito difícil de fazer. Tá? Então, tipicamente, a gente quer ajustar essa curva de decaimento não numa faixa de 60, mas a gente vai ajustar numa faixa menor de 30 dB ou de 20 dB, certo? Por isso a gente tem os parâmetros chamados de T20 e T30. Tá? Bom, se a gente voltar no quadro aqui, só para ilustrar, se a gente está falando de 30 dB, a gente vai ter uma faixa ali 30 dB menor que 110, cerca de 80 dB e 20 dB de 70 dB. Então, o nosso 30 dB, ele é medido, o nosso T30, ele é medido na faixa de menos 5, para desconsiderar ali as primeiras reflexões e o som direto, a menos 35. E o nosso T20, desculpa, ele é medido na faixa de menos 5 a menos 25 dB. Então, portanto, o que a gente reduz é esta faixa de decaimento aqui, certo? A gente, ao invés de ir até os 60, até os 105, a gente vai numa faixa
um pouquinho menor, certo? 20 ou 30 dB. Portanto, reduzindo, né, a faixa de emissão da minha fonte, que precisa estar 5 dB acima disso, certo? Bom, então o que a gente mede é a inclinação da reta de ajuste nessa faixa que a gente escolhe, certo? Essa inclinação da reta ela vai mudar muito pouco se eu medir 30 ou 20, desde que eu esteja afastado do ruído de fundo, certo? Então a gente mede a inclinação dessa reta de ajuste aqui plotada em curva preta, certo? É a reta que se ajusta A e DC na faixa que eu escolhi, que pode ser de menos 25 de menos 5 a menos 25 ou de menos 5 a menos 35. Nesse caso aqui, a gente tem, né, o que a gente chama de T20, porque é a reta ajustada numa faixa de decaimento de 20 dB, e nesse caso aqui a gente tem o T30, que é a reta ajustada na faixa de 30 dB, que vai de menos 5 a menos 35, tá, do decaimento. A gente pode definir outras faixas arbitrárias, por exemplo, de menos 5 a menos 15, que seria, eu acho que eu escrevi errado aqui, mas seria um T10, né? Seria quanto cai em 10 dB de menos 5 até menos 15. Então, ignora esse 15 aqui, seria menos 10, tá? Bom, uma outra forma de fazer, ao invés de fazer usando a resposta ao impulso, é fazer pelo método que é chamado de método do ruído interrompido, também é designado na norma. Neste método ruído interrompido, a gente tem, né, a questão lá da acústica estatística, que é o ataque, estado estacionário e decaimento, quando a gente desliga a fonte. Por isso que é chamado método ruído interrompido. Tá? Nesse caso, a gente vai ligar uma fonte emitindo lá um ruído branco na sala, certo? A gente espera a sala atingir estado estacionário e aí a gente desliga essa fonte. E aí o que a gente tem como consequência é o processo do decaimento que a gente discutiu no capítulo passado, certo? A maioria dos analisadores de sinais modernos, eles têm um aplicativo lá dentro já feito para medir isso de maneira automática. Neste caso, não é medida a resposta ao impulso, você não tem acesso à resposta ao impulso, mas você tem o processamento para automaticamente aqui eliminar toda essa parte do ataque de estado estacionário, ficar só com o decaimento e aí proceder filtragem, cálculo da EDC nessa curva de decaimento aqui. Tá? É um método utilizado também aí muitas vezes. Tá? Mas implica na emissão de uma fonte com ruído branco ou ruído aleatório que tem essa característica, né, de ter a mesma energia em todas as frequências, certo? Bom, a gente viu alguns efeitos da reverberação, eu não vou repetir isso aqui, tá? Mas a reverberação adequada, né, ela pode ajudar no suporte, ela pode ajudar em passagens musicais, e quando ela é excessiva, ela prejudica a inteligibilidade e outros aspectos, certo? Tem uma coisa, um aspecto importante, que é o JND, né? O JND, ele é uma métrica, tá? Que é chamada, né, de Just Noticeable Difference. Talvez eu escreva isso errado, mas vamos lá. Noticeable Difference. Ou, em português, a gente traduz isso como diferença no limiar do observável. O JND é muito importante de ser não mensurado, mas ser explicitado junto com o parâmetro, porque ele vai nos dizer exatamente quanto pode variar o parâmetro para a gente perceber isso. Então, ele nos dá uma faixa de variação na qual a gente consegue perceber. Então, se, por exemplo, a nossa medição ela tem tanta incerteza que o desvio padrão é maior que o JND,
então a gente tem uma medição não muito confiável, porque a nossa medição cada hora dá um valor e esse valor ele seria perceptível para o sistema auditivo. Ou se a gente tem uma sala de concerto, em que a gente tem fileiras que têm um tempo de vibração muito maior do que outras, e essa diferença ela está maior do que essa faixa do JND, então a gente vai conseguir perceber a diferença sentando numa fileira ou sentando em outra, o que é uma coisa que a gente não necessariamente quer na maioria dos recintos, certo? Então o JND ele mede para nós o quão perceptível são as diferenças, né, no parâmetro que a gente está medindo, tá? E é muito importante explicitá-lo. E para o T30 ou para o T60, etc., para o T20, o T60, o JND é de 5% do valor medido, certo? Então é muito importante explicitar o JND do parâmetro, certo? Bom, por fim, a gente pode falar do EDT, que é um outro parâmetro associado ao decaimento, que é chamado de Early Decay Time. Tá? Frequentemente, por que ele foi definido? Tá? Ele foi definido porque frequentemente a taxa de decaimento no começo da resposta ao impulso é muito diferente do que no final, né? Depois de menos 5 a menos 35, por exemplo. Então, essa faixa inicial ela se correlaciona bem com a nossa percepção do tempo de vibração. Então o EDT foi definido muito depois do T60, exatamente porque os estudos mostraram que medir o decaimento nessa faixa se correlaciona um pouco melhor com a nossa percepção do processo de reverberação. Então o EDT ele é a reta ajustada ali na faixa entre 0 e menos 10 dB, portanto, incluindo as primeiras reflexões, né, no processo de medição deste parâmetro. Tá? Então, ele se correlaciona um pouco melhor com essa questão da percepção da reverberação, da nossa percepção da reverberação, certo? O fato dele incluir aqui, né, esses primeiros dB de decaimento faz com que ele seja muito mais suscetível a variações dentro da sala. Então, se você está, por exemplo, embaixo de uma galeria, o EDT pode variar bastante, ou se você está em outras regiões perto perto das paredes da sala, esse EDT pode variar bastante também, exatamente porque ele inclui essa faixa aqui, ele não exclui aqueles 5 dB que o T20 e o T30 exclui, certo? Então o EDT, incluindo essa faixa, ele está mais suscetível, então a variância dele ao longo da sala tende a ser um pouco maior. No entanto, o JND do parâmetro é o mesmo do que o do T20, então é 5% do valor medido, certo? Mas a gente pode esperar, de fato, que exista uma variação maior do EDT ao longo de qualquer sala que a gente mede, certo? Bom, sobre os parâmetros relacionados ao decaimento, a EDC, né, a Energy Decay Curve, a T20, T30, EDT, era isso que a gente tinha para discutir. Nas próximas aulas a gente vai discutir parâmetros relacionados ao balanço energético da resposta ao impulso, como claridade, definição, suporte da sala, espacialidade e inteligibilidade, certo? É isso. Até mais.